Brinca está dizendo aqui que é uma live extraordinária. Nosso horário de live são todas as segundas-feiras a partir de 20 horas, de 20 às 21. Mas hoje, como um dia excepcional, dia 13 de maio, um dia tão controverso, tão questionado, nós estamos aqui, então, nessa live extraordinária. Quero dar boa noite aqui ao MNU de Santa Catarina, MNU presente. Tá, boa noite também para a Catiúcia, Antônio, que acabou de entrar, Priscila Mina, que é a presidente da nossa editora. Enquanto as pessoas estão chegando, vou esperar aqui uns 2, 3 minutinhos para chamar a Lourdinha Mina. Queria saber se vocês estão ouvindo bem. Epa, a Lourdinha Mina acabou de entrar. Vocês estão ouvindo bem? Jaiber também entrou. Catiúcia, Fábio Nogueira, sejam todos bem-vindos aqui à nossa live da Editora Conexão 7. Eu queria saber se vocês estão me ouvindo bem. Tá, Catiúcia? Obrigado aí. Olá, Fábio. Bom, esse dia 13 de maio é um dia muito controverso, né? Porque as pessoas, desde a época de escola, se falava em Princesa Isabel. Eu vou chamar a Lourdinha logo para ela entrar, já para conversar comigo. E aí, enquanto aqui um pouquinho sobre o dia 13 de maio. Ó, aqui atrás, vou mostrar para vocês. Eu tenho um quadro de 2 artistas, olha só. Quadro... Ê, Lourdinha! Tudo bem? Tudo bom? Estão me ouvindo? Seja bem-vinda. Estou te ouvindo bem. Estou te ouvindo bem. Seja bem-vinda. Eu quero fazer uma abertura para você oficial, tá? Antes de começar a fazer a abertura, quero mostrar aqui um quadro de 2 artistas. Esse quadro foi pintado no período da Covid, olha só. Esse quadro de cá pela Helena e esse quadro de cá pela Luísa, olha só, tá vendo? A Covid criando novas possibilidades artísticas, né? Isso, e aqui nessa casa, nessa família, acho que em toda a família a gente gosta muito de arte, né? E essa coisa que vem dos nossos ancestrais, a musicalidade, o violão. Eu lembro da gente em volta da mesa, final de almoço, batucando, cantando, uma farra gostosa que eu acho que só o nosso povo historicamente proporciona isso pra gente, né? Opa, caiu, desabou, um quadro desabou em cima de mim. Eu acho que eu vou tirar o outro também. Eu acho que eu vou tirar o outro para não cair também aqui. Eu montei um cenário todo bonito para mostrar aqui para todo mundo o quadro desabou. Então, a nossa live da editora, ela acontece toda segunda-feira. A gente tem uma live chamada Papo de Escritores. A nossa editora, a gente descobriu uma forma de militar, né? E a gente fala que a nossa militância ela está totalmente associada à história que a gente foi descobrindo aos poucos. E a senhora, dona Maria de Lourdes, tem uma participação muito grande nisso. Talvez a senhora nem saiba disso, assim, não sei se a gente já conversou sobre isso. Mas eu acho que a nossa construção como negros, ela vem aos poucos, né? A gente vai construindo aos poucos, porque ninguém se descobre branco. Ninguém. Mas um belo dia, a gente se descobre preto. A minha descoberta, ela vem com muito sofrimento, e a desconstrução disso, ela vem com muita luta. E a senhora tem uma responsabilidade grande nisso, sabe? Que em todas as vezes que a gente vê a senhora vindo para o Rio, ou aí participando da luta através do MNU, quando a senhora desce para a base, né, que está próximo dos quilombolas, quando a senhora conversa com as pessoas da família e nem sempre as coisas ficam... Nem sempre é bem aceito, mas quando a senhora conversa com irmãos, com sobrinhos, com todo mundo, isso traz para a gente uma inquietude. E essa inquietude me fez perguntar se no meu processo de escrita, que as pessoas diziam, caramba, mas que romance bonito, que coisa legal, mostra para uma editora. E aí eu chegava nas editoras
eu entregava os meus romances, liam, ficavam de responder, e a resposta nunca vinha. Ou quando vinha, era assim, gostamos, mas, não, mas a gente não pode lançar agora. E aí, tia Lourdes, eu cismei muito que a nossa narrativa, que é a narrativa do oprimido, ela precisa ser contada de qualquer maneira. Porque eu acho muito simples. A gente está muito acostumado com a narrativa do opressor, né? E aí, um belo dia, essa princesa Isabel, hoje eu recebi até uma provocação, até de uma pessoa que eu respeito muito, dizendo que a gente precisa agradecer a princesa Isabel, que a nossa liberdade começa a partir dela. E aí essas pessoas esquecem que nós tivemos muitos abolicionistas negros. Por exemplo, se eu falasse de 3 aqui, eu posso falar de Luiz Gama, Zé do Patrocínio e André Rebouças, por exemplo. Só falando de 3 caras que são, né, importantes, caras que lutaram, e todo o passo a passo que a gente dá, ele não vem se não for através de luta. Então, assim, eu quero fazer um agradecimento aqui de público para a senhora, dizer que a senhora foi, de uma geração anterior à nossa, a primeira pessoa que nos mobilizou a refletir sobre isso. Porque pensar isso não é fácil, não é simples, né? E aí eu me descubro como um homem negro quando eu percebo que a sociedade ela apaga a nossa história. Ela me exclui. O meu corpo, o corpo de um menino negro, de um adolescente negro, de um homem negro, é aquele corpo que causa estranheza, que quando eu passo, as pessoas seguram a bolsa. Entendeu? Então, eu quis fazer essa abertura oficial para dizer que a senhora tem uma importância muito grande nisso. Tá? Quero dizer que, então, eu estou conversando aqui com a Lurdinha Mina, que é professora, trabalho direto com os quilombolas, super ativa no MNU, desde sempre eu ouço a senhora falar sobre isso, aí eu quero dizer que a senhora inspirou muito mais pessoas que talvez a senhora saiba, tá? Então eu vou lhe passar a palavra já com o título da nossa conversa, né, que é essa inquietação, e aí a gente tem, em 89, a Imperatriz canta Liberdade, liberdade é verdade sobre nós, e ela diz que para Isabel, a heroína que assinou a lei divina. Em 2019, a gente tem a Mangueira cantando totalmente diferente, né? Que não caiu do céu nem das mãos de Isabel, a liberdade é um dragão do mar de Aracati. Ou seja, de 89 para cá, a gente mostra que na poesia, na arte, nas músicas, nas canções, e no pensamento do povo, principalmente como referência para as crianças, a gente tem uma evolução. Então, eu começo muito agradecendo a senhora por participar desse dia para a gente, que é um dia importante, e eu quero ouvir a sua opinião sobre toda essa questão que eu coloquei para a senhora. Boa noite e um beijo. Boa noite, um beijo para vocês, meus sobrinhos, né? Que muito me orgulho. Para todos os meus companheiros que estão aqui me acompanhando, aqui de Santa Catarina, tá? Para todos, acredito que deve ter alguns também do MNU que estão aqui, os companheiros de vocês, que estão sempre nas lives de vocês, e dizer assim, os parentes nossos que também estão aqui, que a gente sabe que está, né? Dizer que nós aceitei fazer essa live por conta de que nós estamos no contexto que estamos atualmente, né? A minha luta, né, sempre foi no combate ao racismo, venho lutando, né, como militante, iniciei a minha militância nas trincheiras da luta dos trabalhadores, depois vim, né, como sempre lutei dentro dos contextos de educação, para que nós tivéssemos uma educação que atendesse aos filhos dos trabalhadores, e que não é essa educação que está aí colocada, né, que é uma educação dominadora, uma educação do individualismo, uma educação excludente, que nos domina nossas mentes, né?
e que, para nós, filhos de trabalhadores brancos e negros, mas principalmente para os trabalhadores negros, nós precisamos de uma educação que seja libertadora, que liberte a nossa mente, que nos livre, né, do imaginário do opressor. Né? Então, foi através da educação que eu consegui construir essa vida de militância. A militância, para mim, é meu projeto de vida. Não existe um outro projeto de vida. A minha vida está ligada intrinsecamente à militância. Porque compreendo que ainda tem muito o que fazer, né? Sempre nós eu tive uma infância, uma adolescência, né, muito oprimida, e todos nós tivemos. Consegui me libertar, né? E essa opressão, a gente tem que analisar de onde vem essa opressão. Essa opressão vem dos nossos opressores que condicionaram os nossos pais, né? E que eles compreendiam a luta dessa forma internamente, mas com a mente dominada pelo poder constituído, né? E a gente consegue se libertar disso. Então é tarefa minha fazer isso. É discutir com a juventude onde eu estou, com a nossa população oprimida, né, e dominada pela burguesia, né, para que a gente consiga construir essa liberdade, que agora nós tivemos um retrocesso muito grande, né? Estamos tendo um retrocesso. Grande. Então é preciso que a gente ainda discuta o que é óbvio, porque o que é óbvio para mim, né, não é para nós, não é para os outros, né? Saí agora de uma reunião com jovens e com representantes das comunidades periféricas aqui da Grande Florianópolis, onde o assassinato, o genocídio da nossa juventude negra está sendo absurda. Né? Então, saí agora dessa reunião discutindo isso e dizendo para os jovens, o caminho, nós podemos estar na vanguarda dizendo para vocês qual é a referência, mas o caminho são vocês que têm que fazer. E aí, se vocês precisam de nós, enquanto militantes históricos, nós estamos aqui, mas vocês precisam caminhar na nossa frente agora, né? Porque a questão está dada, né? Quando um candidato ao governo do país diz que nós negros somos medidos a arroba, é porque nós tivemos um retrocesso muito grande. Parece que esse governo trouxe à tona, né? Ele traz à tona tudo que estava adormecido, que não estava tão avançado e tão resolvido como nós pensávamos. Mas porque se assim fosse, ele não iria para o governo com a votação expressiva que ele teve. Não importa as manobras que fez, mas ele foi dessa maneira. Então, a nós, mais do que nunca, né? E essa expressão nossos pais usavam muito, né? Mais do que nunca é preciso. Mais do que nunca é preciso a gente trazer à tona a questão do que é o racismo. Porque para discutir o que está colocado aí no 13 de maio, que veio, né, com esse bojo desse governo racista e opressor, é preciso discutir o que é o racismo. Porque aí nós conseguimos desvendar e discutir e tirar do senso comum a história de Princesa Isabel. O racismo, ele se constituiu a partir da escravidão. Ele se constituiu a partir da escravidão de uma forma tão forte no país que ele permaneceu no Brasil, que ele se permanece até hoje. Porque para o racismo se estabelecer, a operar no Brasil, ele não precisa de um discurso. É isso que é extremamente, como é que eu vou dizer, difícil, né? Porque, de romper, porque ele não precisa de um discurso, ele está dado de uma forma muito silenciosa. E ele está dado, está naturalizado. Então, e isso é a nossa grande luta hoje, né? É desnaturalizar, como sempre foi, mas muito mais agora, desnaturalizar o racismo. O racismo
Oi, é uma forma, né, da a supremacia de um povo pelo outro. E que que se dá na cor da pele e na origem também. Então, no país, nós temos um racismo que é de origem, que todos aqueles que vêm da África estão como sujeitos de segunda classe, né, e todos aqueles que têm a sua forma, né, de ser, de estar relacionado à África. Então, ou relacionado à nossa cor da pele. E é preciso que a gente discuta isso ainda, né? Hoje de manhã, quando um professor que trabalha comigo, que eu coordeno a educação quilombola aqui em Santa Catarina, né, ele me bota aquele texto, né, de Sérgio Camargo, que é hoje atual presidente da Fundação Cultural Palmares. Fundação Palmares. Que ele coloca aquele texto onde ele eleva toda a Princesa Isabel, e dizendo que a Princesa Isabel, inclusive, deu continuidade às coisas piores que tiveram, né? Que foi as legislações anteriores ao período de luta contra a escravidão, né? E ele traz isso. Eu não consegui ler todo o texto, porque é indigno ouvir aquilo. Mas como a gente já sabe a retórica, não precisei ler muito, né? Disse, não, hoje é o dia que esse dia eu vou tirar para dialogar com todos os meus contatos o que significa isso, né? E aí, quando vocês me convidam para fazer a live, eu disse, bem, é o momento, tenho que ir, né? Não posso deixar de fazer esse debate, né? Porque é obrigação. O militante tem momentos que ele é chamado e ele não pode dizer que não, né? Então, a questão do 13 de maio, ele vem a partir da história da escravidão. Ele se consolida lá, né? Quando a Princesa Isabel assinou a Lei Áurea, tinha apenas 5% de negros escravizados. Escravizados. 5%. Então, na realidade, ela não fez nenhuma benesse. Na realidade, ela não provou, como ele diz ali, né? Ela não trouxe nenhum benefício para a população negra. E aí, o que hoje nós temos, né, do genocídio da juventude, da opressão e violência sofrida pelas mulheres negras no mercado de trabalho, em todos os sentidos, na violência, na relação do trabalho, nas relações familiares e tal, ela é consequência dessa escravidão, né? Então, o 13 de maio, para nós, o MNU constituiu enquanto dia de denúncia do racismo. E aí, dia de luta, dia de reflexão, né? De conversa, de debate, né? Debate, exatamente. Nunca de comemoração, né? Porque a gente tem que refletir o que é essa sociedade, né? Que teve a abolição da escravatura. Que abolição foi essa, né? Que ilusão que... É interessante, desculpa cortar a senhora, mas a senhora abordou vários aspectos aqui que são muito interessantes, né? Eu quero só dar um alôzinho para a galera que entrou aqui, ó. O Jaiber está assistindo a gente, a Fábio, esposa do Jaiber, Catiúcia, Mercedes. Só um momento que vale a pena a gente falar das pessoas. A Alessandra está assistindo, a galera do Franci Marinho, Cantarolando Projeto Musical, que são meus parceiros no livro do Cartola, no Eu Sei, Israel Lima, vamos ver quem mais, MNU Santa Catarina, Azevedo, o Din está assistindo, Priscila, tenho a Raquel Mombelli, assistindo no Instagram do filho dela, João, tem mais galera aqui, tia, tem bastante gente, Lua Fro MNU, é o que está escrito aqui, Paula Tavares, minha amiga, um beijo para ela, Michele Bernini,
Tem uma galera aqui que não dá para falar de todo mundo agora, ou que está, ou que entrou e saiu. Mas eu quero... a senhora tocou aqui em vários assuntos que eu considero importantíssimos, né? Primeiro, quando a senhora ajuda a desconstruir o mito do dia 13, então, né? Quando diz que essa benesse da princesa Isabel, ela vem a partir... aqui, ó, mandar um beijo para a senhora. Ela vem, então, a partir... beneficiar 5,6% dos negros escravizados, onde a pressão já era muito grande. Dentro dessa desconstrução, nosso processo de educação é um processo muito falho, né? Porque, primeiro, trata a lei 10.739, trata essa lei como folclore. Eu hoje sou coordenador de uma escola do município e eu digo que, além da minha editora, lá é o meu lugar de militância, porque lá eu falo para muitos jovens de periferia, de favela, muitos jovens que, infelizmente, não têm o metro quadrado que a gente tem para estar agora fazendo a quarentena em casa. E eu costumo chamar a atenção para eles o seguinte: muitas vezes, eu lembro de eu sempre que vou dar uma palestra em qualquer lugar, em dezembro do ano passado, eu fui dar uma palestra no hotel em Copacabana, na Avenida Atlântica. E dentro dessa perspectiva, eu fui para falar do Cartola, mas a gente sempre fala da proposta da nossa editora, e eu estou ali, eu sempre digo que é muito importante eu estar naquele espaço, e que muitas pessoas morreram, muitos negros morreram, derramaram sangue no chão da nossa terra, para a senhora estar aí podendo falar livremente, para eu estar aqui. Então eu chego no hotel em Copacabana, onde tinha mais ou menos 100 pessoas para receberem o livro do Cartola, e se deparam com um autor negro. E aí eu começo a palestra perguntando assim para eles: quem aqui acha que no Brasil tem racismo? Todo mundo levanta a mão. Aí eu pergunto assim: quem aqui é racista? Ninguém levanta a mão. Ninguém. Eu sou o primeiro a levantar. Eu sou o primeiro a levantar. E aí eu começo a dizer que dentro desse processo histórico de desejo que eles tinham de embranquecer a nossa história, um desejo que eles tinham de apagar a nossa história, quando eles trazem pessoas escravizadas da África, de países diferentes, de línguas diferentes, para que não houvesse rebeliões, tudo isso é muito pensado. E de lá para cá, após 14, tem dia 13 de maio de 88, a partir de 14 de maio de 88, começa a nossa luta por um país que não quer a gente. E dentro dessa proposta do Brasil não querer o negro, o Brasil deu muito certo. Por quê? Porque essa é a proposta de quem tem o poder. Que aí o poder ele é dado na mão de pessoas que têm privilégios, de homens brancos, e que tem que pensar, por exemplo, através do olhar deles para a nossa perspectiva. E aí, tia Lourdes, é lá na escola que é a minha principal militância. Quando eu começo, eu faço atividades o ano inteiro, textos, feiras, atividades o ano inteiro que falem sobre esse tema, porque o nosso tema não pode ser tratado como folclore. A gente não pode lembrar disso só em novembro. A gente tem que falar disso o ano inteiro. Então, muito interessante todo esse processo que a senhora ajuda a desfazer anteriormente, heroína Princesa Isabel, para a gente poder, de fato, falar dos nossos verdadeiros heróis. Né? Queria fazer uma pergunta. Sim, pode falar. Então, nesse sentido que a gente tem que desconstruir essa ideia da benécia da Princesa Isabel, que ela foi a grande redentora, e trazer a consciência ou, né, a informação de que foi esse pensamento escravocrata que veio após a abolição. Assim como agora, nesse momento, né, que nós tivemos um momento em que nós negros conseguimos ampliar um pouco mais o direito, agora nós novamente regredimos, né? Então, o processo histórico é sempre esse, né? Olha só, se a gente pensar no processo de luta contra a escravidão, pela abolição, e se a gente pensar
que quando foi dado a abolição, né, que também no pensamento da época era que os negros tinham conseguido a sua liberdade, né, que os negros tinham conseguido a sua liberdade e iam ser sujeitos de direito. E, na realidade, não foi isso, né? Não foi isso, a República mostrou isso e nos levou novamente à condição de escravos, só em outro lugar, né? Em outro lugar, exatamente. A mesma coisa aconteceu agora. No período do governo popular, acreditávamos que os avanços que nós tínhamos tido enquanto população negra, que estava dado, né? E veio agora esse outro governo dizer para nós que nós não saímos ainda do período de escravidão, que somos medidos por arroba. Medidos por arrobas, mulheres negras que não merecem e que não podem casar com homens de bem. Então, assim, isso nos leva a pensar que nós temos muito para construir. E aí tem uma pergunta aqui, eu não estou vendo quem que me diz o seguinte, que estamos comparando a nossa luta da nossa geração com a atual, que ainda estou engatinhando, mas que como é que eu vejo, né, dentro dessa conjuntura, né, como é que a gente se sente, né? E aí eu quero fazer eu quero trazer como referência, tá? A minha avó, Maria Custódia. A minha avó, Maria Custódia, que é bisavó de vocês, né? Ela era uma mulher extremamente forte, né? Para mim, assim, cada vez... Eu não sei se ela era tão alta assim, porque quando a minha avó morreu, eu tinha 8 anos, 9 anos, por aí. Mas quando eu lembro, eu quero pensar que eu tenho que transpor um obstáculo, eu penso nela. E penso nela como uma mulher muito grande, porque ela era uma mulher muito corajosa. Eu lembro que quando a gente tinha medo, né, a gente lembrava da avó Maria e ela dizia para nós, passem na minha frente, ninguém vai mexer com vocês. Vocês não têm que ter medo. E aí, essa é a minha referência. E eu gostaria de dizer para vocês que nós não temos que ter medo desse que está aí e pensar que toda essa baboseira que ele diz não é à toa, é uma estratégia. É uma estratégia de dominação. Então, nós não temos que dar... não temos que dar, ele não é inocente, ele está por trás dele, por todo um aparato, tá? Para poder nos oprimir, nos colocar novamente como escravos e tomar o pouco que nós conquistamos. Mas nós temos que levantar nossa cabeça e dizer que nós não temos medo. Tá? É assim que a gente vence. É assim que nós vencemos. Foi assim que nós vencemos a escravidão. Os nossos ancestrais, que a gente sabe que a grande maioria da população negra da época é que fez a abolição. É que lutou contra a escravidão. Os escravocratas não tiveram fazer, porque também tinha os interesses internacionais que não queriam mais, que não tinham mais como suportar a pressão. Competir com nossos produtos, né? Porque não tinha mão de obra, né? Então, exatamente. Tia, esse processo é um processo devastador. Foram 5 milhões de escravizados que vieram para o Brasil. Brasil, quase 400 anos de escravidão. O último país a, entre aspas, né, abolir a escravidão. Tem uma passagem muito interessante no livro Escravidão, do Laurentino Gomes. Quero dar um alô aqui para a Monique Vasques, que está aqui, e para minha amiga Aniele Franco, irmã da vereadora Marielle Franco, minha amiga de trabalho, um beijo para ela, que ela está aqui assistindo a gente. Ele conta que a quantidade de negros que se suicidavam mudou o caminho dos tubarões. Isso é de uma crueldade. Você pensar que no país... Pode falar. Não, isso é de uma perversidade, né? Brutal. Exatamente. E até hoje, a gente sente que esse país que a gente vive não é um país construído para aceitar o negro como formador de opinião, o negro como construtor desse país, porque
aqui nesse país não tem só trabalho braçal nosso. Se você for no Pelourinho, ali tem trabalho de negro, em Ouro Preto tem trabalho de negro. E nós, tia, a gente precisa estar num lugar de poder. Entendeu, tia? A gente precisa estar num lugar de poder, porque senão a gente vai reivindicar o tempo inteiro. Senão vai ser diálogo, vai ser luta o tempo todo. E eu não vejo outra saída. A gente precisa, tia Lourdes, de um partido preto, que a pauta sejam as nossas pautas. Porque eu acho que os partidos de esquerda, que contemplam mais o que a gente acredita, sobre mais progressista. Agora, eu acho que a gente precisa, de qualquer maneira, de um partido, como tem a bancada evangélica, como tem a bancada da bala. A gente precisa que a pauta do negro esteja num partido em primeiro lugar. Porque senão a gente vai pedir o tempo todo, vai estar de pires na mão o tempo todo. E a gente tem, dizem que a gente é maioria 56%, né? Então, cada um dentro da sua ponta, acho que na educação, na escola, construindo referências para essas crianças. Hoje, as minhas filhas, elas se descobrem meninas negras desde sempre. E é um processo de construção que eu não tive. Muito pelo contrário. Eu lembro uma vez que a minha mãe chorou, porque eu cheguei e falei para ela que eu queria ser branco. Por quê? Porque eu queria mexer o meu cabelo para trás e queria que o meu cabelo se mexesse. E, na verdade, esse cabelo que eu tenho é um cabelo que a senhora tem, que os meus irmãos, dos meus primos, todos os nossos traços negroides, eles são destruídos pela história desse país. Então, de alguma forma, quando a gente fala de restituição, de ressarcimento, é o mínimo que se pode fazer nesse país. A gente precisa estar no lugar de poder. E aí eu passo para a senhora o seguinte questionamento. O que a gente precisa para ter a Lourdinha como vereadora, como candidata a prefeita? Que bagunça que a gente precisa fazer nisso daqui para ter pessoas como a senhora liderando de fato? Porque eu sei do trabalho maravilhoso que a senhora faz e a gente se inspira muito na senhora, como eu já disse isso. Mas em que momento a gente vai ter um partido de verdade que a pauta seja as nossas questões? Então, nós estamos agora, nesse momento, discutindo isso. Eu acho que a gente até pode construir esse partido, mas de forma estratégica. Porque, na realidade, dentro desse contexto dessa sociedade que está aí, nós não vamos conseguir. Nós não vamos conseguir, que nós vamos ter que negociar com eles ou eles vão nos engolir. E aí... Vídeo que aconteceu com a Marielle Franco, né? Exato. Para mim, nós temos que construir uma outra sociedade. E aí não é pegando armas, não é no pensamento retrógrado retrógrado não, desculpe. No pensamento anterior, que foi criado o Partido Negro, né? Eu acredito que a gente tem que discutir quais são as estratégias que nós vamos ter que construir, tá? Para que a gente consiga, né, que as nossas pautas e que nós sejamos, né, tenhamos a nossa coletividade e nossos direitos garantidos por nós. E aí, para isso, eu quero trazer a questão, né, de que esse pensamento hegemônico, escravocrata, né, ele está aí e ainda está comandando a nossa sociedade. O que nós temos que fazer, o que nós já iniciamos, que nós temos que aprofundar, é o pensamento da contra-hegemonia. E aí, na contra-hegemonia, a gente tem que pensar desde da educação até a questão, principalmente, né, a questão de produção, né, e essas relações com o sistema financeiro. É isso que nós queremos? Porque se for isso, né, se for para ser esse sistema, nós vamos continuar na exploração de um pelo outro. Como eu estou há muitos anos, como nossos companheiros aqui de Santa Catarina e outros de outros estados, trabalhando, né, e militando com a causa quilombola, eu acredito muito que essa outra sociedade vai ter como referências e como os princípios
as questões, a forma, né, da coletividade das comunidades quilombolas, que era nossa. Se a gente pensar e retroceder e fizer um estudo de como foi a nossa infância, como foi a infância dos nossos pais, nós vamos ver que esses princípios da coletividade estão lá. Está lá. Nós é que rompemos porque não conseguimos entender. Eu lembro quando meu pai dizia assim, teu irmão está com dificuldade, todos vão sentar aqui e todo mundo vai contribuir um pouquinho, porque o José engravidou uma moça, tem que casar e nós vamos ter que construir uma casa para ele. Nós todos ficávamos, mas como assim? Como assim? Como é que nós vamos ter que dar dinheiro nosso para... Por quê? Porque nosso pensamento, tá, já estava corrompido pelo capitalismo, pelo individualismo, mas ele ainda mantinha isso. Ele mantinha isso. Quando teu pai, aí, que tinha mais condições que nós, mandava dinheiro para os meus pais saírem, ou para o tio Pedro, para os outros, sair de alguma dificuldade, o pensamento era da coletividade. Mas nós não conseguimos entender. E hoje, então, nós temos que fazer um retrocesso para isso. Né? Nós podemos fazer a produção nossa e estabelecer um mercado de produção sem precisar do mercado global. E é isso que nós temos que fazer, porque tudo aquilo que está no mercado global, ele veio para nos matar, ele está para nos matar. Então é preciso que a gente pense em todos os setores e quais são as nossas estratégias para superar isso. Então, eu penso que a saída nossa é a construção da contra-hegemonia. Se essa sociedade pensa dessa maneira, é no individual, a nossa proposta tem que ser na coletividade. Se essa proposta pensa, se o capitalismo pensa, né, e estabelece que o sistema, que o desenvolvimento está centrado, né, na exploração de homem pelo homem, bem, para nós isso não serve. Então, é muita coisa que serve, né? É muita coisa por pensar e muita coisa por construir. Mas eu fico extremamente feliz de ver todos vocês na luta, porque... né? Se hoje vocês estão pensando que a saída é o Partido Negro, bem, vamos lá, vamos aprofundar isso. Será que é mesmo? Será que existem outras formas de a gente pensar a nossa liberdade, a nossa autonomia? Temos que ir pensando. Eu acho, Tia Lourdes, por exemplo, eu sou envolvido no meio da educação, no meio da literatura. Quero até aproveitar e puxar a sardinha para o meu lado aqui. Eu estou com escritores da nossa editora aqui. Um beijo para a Verônica Cunha, que eu vou conversar com ela segunda-feira. A gente vai falar sobre mulheres pretas na literatura e as questões da luta na Baixada. Um beijo também para Priscila Cruz, que escreveu com a gente, escreve poesia lindamente também. Mandar um beijo para a Tia Dinha, que está assistindo a gente aí de Floripa. Ela sempre está, né? Ela sempre está ligada na gente. Muito querida, sempre ligada na gente. Tia, então, eu vejo um movimento, por exemplo, artístico, muito propositivo. Eu tô ligado com a galera do teatro, né? Então a gente tem um grupo de roteiristas negros. Então a gente está pensando histórias para negros, né? Então eu estou escrevendo um romance chamado Xangô é Rei e estou com um grupo de roteiristas que a gente está desvendando histórias do Luiz Gama, Zé do Patrocínio, André Rebouças, que a gente vai botar essas produções para o teatro. E aí essa galera está envolvida com roteiristas negros, diretores negros, figurinista, cenário, luz. Então, a gente pensa em fazer o dinheiro e as possibilidades circularem por esse grupo, né? Aí a gente constrói, dentro com todas as dificuldades, uma editora para valorizar os escritores de periferia e os escritores negros. Dentro da nossa proposta de trabalho, a gente pensa na valorização das pessoas e que, de alguma forma, a gente tenha outras narrativas. Como eu comecei falando, a vida inteira com a narrativa do opressor, é muito interessante a gente observar a escrita do escritor negro pela forma e pelo conteúdo. A gente tem Conceição Evaristo, por exemplo, ela é artesã das palavras, ela coloca cada palavra no lugar certo. É uma coisa linda o que ela escreve, né? Então, eu estou envolvido com pessoas
da cultura, negros que estão fazendo a coisa acontecer. Vou dar um beijo para a Rosinha aqui, ó, lá de Brasília. Rosinha, grande pedagoga, educadora, uma pessoa, coordenadora de uma escola que faz o nosso... tudo que ela ensina para a gente como educação, ela faz o nosso olhinho brilhar. A tia Rosinha Helena está mandando um beijo. Então, aí eu vejo pessoas de outras áreas se mobilizando, né? A gente deu um passo para frente com o advento da cota, que era importante. A gente tem várias turmas aí formadas com cota, então a gente tem pessoas negras no mercado de trabalho, mas sempre com essa questão. Se tem um negro e um branco com as mesmas competências, o negro, fatalmente, ele não é escolhido sempre por alguma questão. Então eu fico pensando se a gente está se mobilizando, a senhora se mobiliza, desde que eu me entendo por gente, eu vejo a senhora se mobilizando e com essa fala e com esse discurso contra racismo. Aí eu penso que, além disso tudo, a gente precisa, de alguma forma, estar no lugar de poder. A Marie Claire, já vou passar para a senhora a palavra, que a senhora é a mais importante da noite. A Marie Claire divulgou uma matéria onde os novos caminhos dos postos de poder da Globo. Então, eram as mulheres empoderadas da Globo. Aí tinham mulheres roteiristas, mulheres diretoras, mulheres em alta chefia. Todas mulheres brancas, não tinha uma mulher negra. Então, quando eu digo que a gente precisa estar na universidade, por exemplo, na academia, com mestrado, com doutorado, e quando eu falo no partido político, é porque eu acho que, de alguma forma, essa nossa pauta tem que estar, em primeiro lugar, nas mãos de alguém. E a gente tem uma esquerda, seja PT, PSOL, PSTU, que tem pautas voltadas para isso, mas eu acho que a pauta tem que ser essa o tempo todo. Acho que não pode ser... tem outras pautas? Tem, mas eu acho que a gente tem que falar sobre isso o tempo inteiro. A senhora sempre foi afrocentrada, e aí construiu, de alguma forma, esse pensamento com seus sobrinhos. Eu sou muito afrocentrado, porque eu preciso construir um Brasil melhor para as minhas filhas, para os meus sobrinhos, e a gente precisa de representatividade. Mas não é colocar fazendo uma novela na Globo, escrevendo em algum lugar, diretor de alguma coisa. Se a gente precisa subir, crescer na coletividade, entendeu, tia? Eu acho que deu uma paradinha aí da tia Lourdes. Voltou, tia? Então, tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Opa! Oi? Você tá me ouvindo? Eu estou te ouvindo bem. Ah, tá. A senhora deu uma paradinha aí, mas voltou agora. Então eu vou passar para a senhora a palavra. Quer dizer, a gente está dentro de um conceito de que a vida inteira, eu sei que a gente busca caminhos, mas eu acho que, de alguma forma, ninguém pode falar das nossas dores, ninguém pode falar da gente melhor do que nós mesmos. Então, a partir do momento que a gente tem... eu leio textos de autores negros, né, que falam sobre essa questão importante, que é a narrativa do negro dentro de alguns aspectos de vida. Eu sempre bato... O meu pai fala sobre isso, e eu acho importante que a gente tenha hoje pessoas à frente que tenham essa pauta como vereador, como senador, como deputado, que a gente precisa espalhar isso também nesses lugares de poder. Passo para a senhora a palavra. Tá, eu até considero, Pércio, que isso talvez seja uma estratégia... Todo mundo ouvindo a senhora. É uma ponte. Mesmo. Porque eles não vão... Alô? Tá me ouvindo? Alô? Pércio? Espera aí um pouquinho. Oi. Tia Lourdes, tá. Interrompeu aqui, não consegui ouvir nada do que a senhora falou. Deixa eu ver aqui um pouquinho, peraí. Tá. Você é comigo? Fala. Oi. Tenta de novo. Então, eu penso que é isso de nós estarmos dentro, no poder, né? Conquistar o poder dessa sociedade, da maneira como ela está, pode ser uma ponte. Mas nós temos que ter um projeto de sociedade, tá? Para se saber que nós vamos passar por esse poder que está aí, mas nós vamos construir um outro, ou estamos construindo um outro.
Quando você diz que você está trabalhando com a arte, com a literatura, né, com um grupo de atores, de artistas negros, tá? Você está dizendo que existe uma alternativa, que existe uma alternativa que não é esse poder, mas existe uma alternativa de se reconectar com outros negros que estão na cultura, que estão na educação, e conseguir construir as nossas vidas a partir dessa conexão e dessa construção que é financeira, mas que é política e que é coletiva. Então, é nesse sentido, né, que eu acho que a gente tem que ter, por exemplo, olhar para trás, o que é que foi o teatro negro, né? O que é que foi o teatro negro? E como que o que é que deu errado lá? E o que é que nós podemos construir hoje, a partir dessa proposta que você tem, né? Que você está com esses jovens. Então, isso é construir a contra-hegemonia. Você está, de uma certa forma, num determinado poder constituído, mas isso não é o fim em si, né? Você está ali porque nós temos que construir um outro. É o mesmo caso, nós temos uma candidata negra aqui, que é do MNU, que é a Luciana Freitas, e ela sabe, e nós sabemos, que ela vai para o espaço, né, do Legislativo Municipal, mas aquilo é ponte de fortalecimento de nós enquanto movimento negro, entendeu? Bom, não vamos ter lá, porque ela vai ter que chegar lá e negociar com o partido. Ela vai ter que negociar, nós não vamos ter todo o poder lá. E a gente não é ingênuo de pensar isso. Mas nós sabemos que aquilo para nós é ponte. Para nos fortalecer, para que a gente possa construir essa outra possibilidade de uma sociedade da coletividade. Então, ela não vai sozinha para esse mandato. Ela não é a candidata. Nós somos os candidatos, as candidatas, né? Então, porque aí se constrói, se rompe com isso que está colocado aí, né? Mas, claro, que nós não podemos deixar, hoje eu vou largar o meu emprego e tal, não quero mais trabalhar, né, na sociedade capitalista, no mercado que explora, e agora vou... Não, a gente sabe que isso não é assim, e sabemos que isso seria a morte para nós, né? Nós vamos ter que estar, sim, nessa sociedade que está aí, nesse mercado de trabalho explorador que está aí, mas nós temos que saber que nós temos um projeto, né, de sociedade que nós estamos construindo. E aí, nós não vamos disputar mercado global. Então, a Globo não nos representa. O SBT não nos representa. Você criou a Conexão 7. Bem, vamos botar todos os negros que a gente possa na Conexão 7. Tem muita gente com livros guardados nas gavetas, muitos negros com os livros guardados na gaveta, porque não tem quem edite. Bem, nós temos como indicar a editora Conexão 7. Então, eu acredito nisso, que é nós por nossa própria conta. E nós temos essa capacidade. Se nós conseguimos construir uma sociedade, né, de riqueza para eles, nós também vamos conseguir construir uma sociedade de riqueza para nós, filhos de trabalhadores, para nós, filhos de trabalhadores negros, nós conseguimos isso. Mas a gente tem que continuar lutando. E eu acredito muito na possibilidade dessa juventude que está aí. Assim como vocês despertaram para esse determinado momento da vida de vocês, eu acredito muito que esses estudantes cotistas, né, nós precisamos construir com eles, mas eu acredito muito nessa possibilidade de um futuro. E acho que, de uma certa forma, tá, esse governo Bolsonaro veio para despertar isso também, porque ele desperta uma raiva, tá, que nos impele para a luta, né? Muita gente estava acomodado, achando que tudo estava dado, né? E aí ele vem com todo trazendo todo o imaginário, né? E o sentimento a posição de escravocrata. Isso trouxe para nós
uma situação, um momento de reflexão e nos impulsiona para a luta, né? É isso. Tia, é bem interessante ver essa sua visão, porque, de alguma forma, a gente busca, né? A gente busca por todos os meios, busca através da educação, né? Busca em todas as áreas de luta, né? Quando a gente vê os nossos alcançando lugares importantes, quando eu digo lugares de poder, é porque, de alguma forma, isso eu tenho conversado com atores e diretores negros, tudo que é feito, por exemplo, para o teatro ou uma produção de curta-metragem, é tudo feito muito artesanalmente, porque o dinheiro não chega para a gente. Segunda-feira eu conversei com a Eliana Alves Cruz, né, que é uma super escritora, autora do Água de Barrela, filho do Carlos Valongo, onde ela dizia isso: o dinheiro precisa circular na nossa mão, né? E aí mais ou menos isso que a senhora falou, a gente precisa se proporcionar através de muita luta, de muita conversa. Ter a senhora com a gente era um desejo nosso já desde o programa de rádio lá, né? Mas eu acho que no período que a gente teve aqui, teve um programa que foi um período importante, mas que aí a gente teve que encerrar porque os projetos da editora cresceram muito e eu me envolvi com o livro do Cartola, livro esse que me deu uma grande felicidade. O Cartola, só falar assim, um minutinho, ele era um cara que, se ele tivesse o pai, a família do Tom Jobim, por exemplo, se fosse o filho de um grande embaixador, diplomata, ele ia ser o cara da música do Brasil. Um cara com terceira série primária, que compunha da forma como ele fazia, com aquelas letras riquíssimas, versos escritos em segunda pessoa, e uma musicalidade absurda. O cara tocava jazz com samba, era um negócio de outro mundo, né? Mas aí brasileiro, né? Estão comentando que livro, com ketchup. Valeu, Rosinha. Mas brasileiro, preto, da favela, né? E era uma outra mangueira sem glamour nenhum, mangueira com esgoto a céu aberto, né? E essa história que eu tive a oportunidade de contar é uma história muito dura, mas que eu consegui, de alguma forma, trabalhar uma poesia em cima de toda aquela dificuldade, né? Faltam 7 minutos para acabar a nossa live. Eu vou encerrar a minha fala, eu vou deixar a senhora falar, mas eu quero dizer para a senhora, encerrar da mesma forma que eu comecei, dizendo que dia 13 de maio, antigamente, para a gente, era dia de estar no nosso centro de Umbanda, reverenciando os nossos pretos velhos, Pai Joaquim, Vovó Maria Conga, a minha avó. A gente fala de ancestralidade, né? Eu postei uma foto da Vó Polônia lá no grupo da família no domingo, e aí falei que era uma grande estrela e distribuiu luz para todos nós, né? E é assim que eu vejo de verdade. E a minha avó, por outro lado, a gente estaria lá no terreiro agora, ela agachadinha com o preto velho de um lado, a minha mãe do outro, fazendo caridade, e foi assim que a gente sempre aprendeu. Então, para a gente, o dia 13 de maio sempre foi um dia de festa, mas um dia de festa em respeito aos nossos pretos velhos. Nunca por causa da Princesa Isabel, embora quisessem impor isso para a gente na escola, né? Então, por isso que eu quero reforçar a sua importância na nossa formação, no desejo de estudo. Eu participo de um grupo de escritores negros que a gente está produzindo material para o futuro, escrevendo sobre essas questões, porque aí, de repente, quando as minhas netas, as minhas filhas chegarem na faculdade, eu quero falar sobre assunto tal, o orientador nenhum vai poder dizer que não, porque vai ter lá uma bagatela de textos escritos por esse grupo, e eu tenho honra de dizer que estou fazendo parte desse grupo. E a senhora, como eu disse, da geração anterior à nossa, foi aquela que despertou na gente esse desejo de entender por que na escola que eu estudo só tem eu de preto, por que nos lugares onde eu vou só tem eu de preto, por que eu sofro racismo no condomínio onde eu moro. Eu desci para buscar um remédio lá embaixo, domingo passado, um cara me olhou e falou para mim: ó, entregador tem que estar de máscara aqui dentro, você não pode estar aqui. E aí, esse dia, eu não consegui ser didático. Eu fui
eu deixei o Martin Luther King de lado e fui Malcolm X. Eu fiquei muito... Mas essas coisas, elas vão mostrando pra gente que a gente precisa lutar, né? E se a gente hoje pode falar de luta, pode falar do verbo lutar, a gente deve muito à senhora. Então, quero dizer que eu amo muito a senhora, quero agradecer muito por ter plantado essa sementinha. Eu tenho certeza, não só em mim e nos meus irmãos, né, que em outros primos também, onde eu tive a oportunidade de conversar. Tá? Então, faltam 4 minutos, eu vou deixar esses 4 minutos, pedir para a senhora falar em 3 para a gente se despedir junto no último minuto. Tá bom? Então, eu aviso aqui quando estiver encerrando. Tá, então, dizer que reafirmar a questão da luta contra-hegemônica, tá? Da contra-hegemonia, nós temos que construir isso. E dizer que Princesa Isabel, né, nunca nos representou e nunca não foi a nossa redentora. E aí, para isso, né, eu gostei muito de quando tu traz que o que é que representa o 13 de maio, né? Nos nossos terreiros e que ali que estão plantadas, né, a nossa ancestralidade e as nossas verdades estão ali, as nossas histórias estão ali, né? E dizer que isso deveria ser a grande referência para todos, né? E dizer que eu ainda estou com uma frustração. Tem um monte de gente aqui falando, ó. Aqui, tia, desculpa, eu não posso deixar passar. Tem um monte de gente falando aqui, eu quero essa tia pra mim, eu também quero essa tia. Eu ia chamar de Lurdinha durante a conversa, mas não dá. É tia Lourdes. Fala, tia, desculpa. Então, dizer que a minha grande frustração, acho que não sei se Raquel Mambelli ainda está aí, que é uma antropóloga, companheira nossa, que não sei se ela está aí, mas ela está aí sim. Tá, então. Escreveu agora aqui, ó, foi muito legal, fora Bolsonaro. Fora Bolsonaro. Mas a minha grande luta é para trazer vocês para fazer o lançamento, né, do Cartola, do livro de Cartola aqui, e agora do Príncipe Negro, né? Quero trazer todas as cartas de Marielle e o esposo da Raquel Mambelli, ele é da Universidade Federal daqui, e a gente tem esse projeto. Eu digo para eles que eles têm que me ajudar a fazer isso, a trazer todas as produções da editora e a gente fazer o lançamento aqui. A pandemia agora nos impediu, né, temporariamente, porque ela vai passar, e nós, com certeza, acho que perderemos muito dos nossos, né, porque ela está abatendo de forma brutal nas devastadora nas favelas, nas periferias, devastador. Isso que mais nos provoca sentimento, né, de um sentimento muito grande, né, de pesar, de dor, mas a dor sempre nos impulsionou para a luta. Ela nunca nos imobilizou, ela sempre nos impulsiona para a luta. Então, dizer isso, né, um grande abraço para todos que estão aqui conosco, para vocês, e que se insira conosco na luta, porque para vencer nós vamos ter que estar muito unificados e com muita consciência. E nós temos essa tarefa, nós que temos a compreensão do que é essa sociedade, de como ela funciona. Porque tem uma colega minha que dizia, nós para sermos lutadores, nós temos que entender como é que funciona essa sociedade, né? Para que a gente possa, aí sim, conhecendo como funciona, a gente tem como derrubá-la e destruí-la, porque ela não serve para nós negros e negras desse país, né? É isso, então. Tia, faltam 30 segundos. Quero dizer, a Lu Preta falou, traz a editora Conexão 7 para cá, então a gente está encerrando, infelizmente. Na segunda-feira que vem eu vou conversar com a Verônica Cunha, tá? Vai estar aqui. E depois tem mais lives da editora Conexão 7, fiquem atentos. Galera, segue a editora. Tia, quando assim que encerrar aqui, eu vou mandar uma mensagem para a senhora no privado, tá? Muito obrigado, beijo Rosinha, beijo Lenice, beijo Tia.